No mundo acelerado das redes sociais, alguns brilham como estrelas cadentes. Rápido, intenso e às vezes perigoso. Gabriel Monteiro era um deles. Alto, de corpo atlético, moldado em academias luxuosas. Pele bronzeada, como quem vive sob o sol dos lugares mais caros do mundo. Os olhos castanhos claros, sempre brilhantes, diante das câmeras, escondiam uma frieza que poucos percebiam. Gabriel era o influenciador financeiro do momento. Vídeos motivacionais, apostas de risco, investimentos secretos, todos apresentados com uma confiança quase hipnótica. Ele prometia o mundo em poucas semanas: carros, mansões, viagens, liberdade. Esse é o público sedento por milagres fáceis. Bebia cada palavra do cálice de Gabriel, como se fossem ordens sagradas. O sucesso, é claro, subiu-lhe a cabeça. Gabriel já não andava mais, desfilava. Não falava, discursava. Aos 26 anos, já era tratado como uma divindade nas rodas de quem queria dinheiro rápido, e como um herege pelos que viam, por trás dos holofotes, a arrogância e a sede desmedida demais. E foi assim, entre sorrisos forçados, viagens para Dubai e lives ostentando relógios e joias caríssimas, Gabriel cometeu seu maior erro. Ele zombou e riu na cara daquilo que não deveria ter provocado. Durante uma live transmitida para milhares de seguidores, Gabriel, sentado em sua cobertura no alto de um arranha-céu espelhado, comentou sobre um desafio que circulava nas redes: entrar em contato com o investidor mascarado, uma figura mítica que, segundo rumores, prometia fortuna absoluta por um preço. O desafio era simples, diziam. À meia-noite, enviaram uma mensagem para um número específico, um que não existia em nenhuma operadora conhecida. Quem o fizesse receberia uma oportunidade de ouro, mas nas entrelinhas também nunca mais teriam paz. Gabriel, debochado, leu a história em voz alta rindo. Chamou a história de besteira de quem acredita em espírito e lenda inventada para falidos. Rindo para seus seguidores, digitou a mensagem ao vivo, sem hesitar. Estou pronto para minha fortuna, o que precisa ser feito? O chat explodiu em risadas, aplausos virtuais e emojis zombeteiros. Mas do outro lado da tela, poucos notaram a expressão de Gabriel mudar por um instante, seus olhos se estreitando, como se visse algo fora do comum na tela do celular. Uma resposta instantânea. Uma resposta que ele não teve tempo de ler com atenção, antes da transmissão falhar, a tela se apagando em um breu súbito. Gabriel, culpando a conexão, e prometeu voltar em breve. Mas o que ele não sabia era que naquele exato momento algo do outro lado aceitou seu convite. Naquela noite, após o fim abrupto da live, Gabriel Monteiro continuou seu ritual de todas as noites. Sempre inquieto, ele vagou por sua cobertura luxuosa, um verdadeiro palácio suspenso no céu da cidade. As janelas panorâmicas mostravam uma metrópole adormecida, sob um tapete de névoa fina. Luzes piscavam distantes como vagalumes mecânicos. Tudo parecia silencioso demais. Gabriel riu sozinho, afastando qualquer desconforto. Besteira, murmurou, jogando o celular no sofá de couro branco. Dirigiu-se até o bar no canto da sala e serviu-se de um uísque caríssimo. Ainda vestido com a camisa social entreaberta e relógio suíço reluzente no pulso, o líquido dourado desceu queimando pela garganta, trazendo um alívio passageiro. Mas no fundo, algo parecia errado. Pequenos estalos ecoavam pelas paredes. Uma televisão desligada há horas piscou por uma fração de segundo. A Alexa, sozinha, murmurou: não entendi, com uma voz fria e metálica. Gabriel franziu a testa, mas decidiu ignorar. Era só paranoia, cansaço, talvez vinho demais no almoço. Ele caminhou até o quarto, onde uma cama king size parecia convidá-lo para esquecer o mundo. Largou-se sobre os lençóis brancos impecáveis e, antes de adormecer, lançou um último olhar para o celular abandonado no sofá. Foi então que o viu. A tela do aparelho acendeu sozinha. Uma notificação, uma mensagem recebida de um remetente desconhecido. Com um mau pressentimento crescendo no peito, Gabriel levantou-se devagar, cada passo ressoando como tambores no silêncio da cobertura. Pegou o aparelho. A mensagem era curta, simples. Contrato aceito.
Prepare-se para colher e para pagar. Sem remetente, número desconhecido. Somente aquela frase pulsando na tela como um aviso. Gabriel riu de si mesmo. Devia ser alguma brincadeira armada por seguidores fanáticos. Ele ignorou a mensagem, apagou-a com um toque e jogou o celular na mesa de cabeceira, decidido a não deixar-se levar por bobagens. Mas naquela noite, Gabriel não sonhou. Ou melhor, ele não conseguia distinguir o que era sonho e o que era real. Acordou assustado diversas vezes, sentindo a cama gelada como pedra. Tinha a impressão de vultos passando rapidamente pelo quarto, arrastando-se pelos cantos escuros. Vozes que pareciam lhe prometer glórias e punições. Quando finalmente amanheceu, Gabriel se levantou exausto e os olhos inchados, o corpo doendo como se tivesse sido espancado. E foi ao olhar-se no espelho que notou. Seu reflexo piscou com um leve atraso. Congelado, Gabriel encarou a si mesmo. Era ele e ao mesmo tempo não era. Seus olhos castanhos claros pareciam mais escuros, mais fundos. O sorriso forçado que tantas vezes usava para enganar seu público agora parecia zombar dele próprio. Ele piscou novamente. O reflexo dessa vez sorriu sozinho. Gabriel recuou, batendo contra a bancada do banheiro, e a imagem voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Preciso dormir melhor, resmungou, tentando recuperar o controle. Mas algo no fundo de sua mente já sabia. A fortuna que ele havia pedido já estava a caminho. E seu preço seria cobrado em breve. Nos dias que se seguiram, algo inexplicável começou a acontecer. Gabriel Monteiro, aquele jovem, influente e carismático, viu sua vida dar uma guinada absurda. Seus vídeos explodiram em uma popularidade como nunca antes. Milhares, depois milhões de visualizações. Cada palavra era compartilhada como se fosse ouro líquido. Convites para palestras pagas, contratos milionários, parcerias com marcas internacionais. O dinheiro fluía de todos os lados, como uma avalanche. Era como se um feitiço tivesse sido lançado sobre o mundo digital, e Gabriel fosse agora o novo profeta da riqueza. Ele sorriu triunfante, acreditando que finalmente tinha encontrado o segredo do sucesso absoluto, que era apenas fruto do seu talento e da sua audácia. Mas nem tudo era tão brilhante quanto parecia. Logo vieram as consequências. Na primeira semana, os sinais eram sutis. Durante uma transmissão ao vivo, Gabriel notou que o número de espectadores não apenas crescia, mas muitos dos perfis tinham algo estranho em comum. Fotos de rosto borrados, nomes que pareciam palavras antigas, misturadas com números aleatórios, e comentários que surgiam e desapareciam em segundos. Nós estamos assistindo. A dívida se aproxima. Prepare-se, Gabriel. Ele tentava rir, disfarçar, como se fossem apenas stalkers, tentando assustá-lo. Mas a atmosfera no ar ficava mais densa a cada transmissão. Até que certa noite, algo inegável aconteceu. Durante uma live especial, celebrando 1 milhão de inscritos, Gabriel sorriu para a câmera, erguendo uma taça de champanhe caríssima. Atrás dele, pela primeira vez, o público viu. Pela janela da cobertura, refletido no vidro, havia uma silhueta, alta, magra, encapuzada. Não havia ninguém no apartamento além dele, e ainda assim, o chat explodiu de pânico. Quem é aquele atrás de você? Sai daí, Gabriel! Você não está sozinho. A transmissão caiu antes que ele pudesse sequer se virar. Ofegante, o celular vibrando em sua mão, Gabriel olhou em volta. Nada, nenhuma alma viva. Apenas o vento noturno uivando entre as frestas da janela e um leve cheiro de enxofre no ar. Naquela noite, Gabriel não dormiu, não podia. O celular, mesmo desligado, vibrava sozinho na mesa. Quando tentava jogar fora, ele reaparecia em seu bolso. E o espelho, sempre ele, refletia figuras atrás dele que não estavam lá. Sorrisos disformes, olhos sem fundo, mãos pálidas, tocando seus ombros invisivelmente. E em cada notificação que surgia, sempre a mesma mensagem, repetida como um mantra infernal. A fortuna foi dada, a dívida será cobrada. Gabriel, agora pálido, com olheiras profundas, sob os olhos castanhos escuros que pareciam cada vez mais vazios, tentou buscar ajuda. Chamou técnicos para revisar sua conexão, chamou padres para abençoar o apartamento, não adiantava.
A cada tentativa de escapar, o mundo ao seu redor se dobrava mais contra ele. Carros quebravam misteriosamente quando tentava sair. Amigos evitavam seus convites, alegando pressentimentos ruins. Suas redes sociais pareciam ganhar vida própria, postando mensagens enigmáticas enquanto ele dormia. E a cada novo sucesso, a cada nova fortuna que caía em seu colo, sem esforço, Gabriel sentia-se mais vazio, mais afastado do mundo real, mais próximo de algo que ele não conseguia nomear, mas que já se espreitava de muito, muito perto. Até que em uma noite em que a névoa tomou a cidade inteira e a lua cheia parecia mais vermelha do que deveria, Gabriel recebeu um novo aviso. Não no celular, não na internet, diretamente no espelho de seu quarto, escrito em letras negras, como se tivessem sido queimadas no próprio vidro. O prazo acabou. Prepare-se para cruzar. Gabriel Monteiro, aquele que antes desfilava como Deus entre mortais, agora mal reconhecia a própria imagem. Pálido, com olheiras escuras cortando o rosto antes vibrante, os olhos castanhos claros, agora parecendo buracos fundos e vazios. Ele vagava pela cobertura como um prisioneiro. O aviso no espelho não era uma metáfora, era uma sentença. Nos dias seguintes, as manifestações se tornaram impossíveis de ignorar. Portas que batiam sozinhas, sombras que atravessavam os corredores, mesmo com todas as luzes acesas, sussurros que já não vinham de longe, mas de dentro de sua própria mente. Cruzara, não há volta, sua alma já tem dono. Gabriel tentou apagar sua presença online, deletou seus perfis, apagou vídeos, sumiu das redes. Não adiantou, as pessoas ainda ouviam. Fotos novas eram postadas automaticamente em seus perfis abandonados. Imagens de Gabriel dormindo, andando, às vezes parado, olhando diretamente para a câmera, mesmo que ele não se lembrasse de tirar nenhuma delas. Cada postagem vinha acompanhada de uma contagem regressiva, um número decrescendo. Gabriel então fez o impensável. Buscou um especialista em ocultismo, alguém que prometia a um preço absurdo romper contratos sobrenaturais. Era um homem idoso, curvado, que o recebeu em uma casa antiga nos arredores da cidade. Quando viu Gabriel, o velho empalideceu ainda mais. Você não devia ter aceitado o presente, muito menos zombado do mensageiro, disse com a voz rouca. Gabriel, desesperado, explicou tudo: as mensagens, as sombras, o contrato. O ocultista apenas balançou a cabeça em lamento. Você já atravessou a primeira porta, garoto. Agora só resta pagar. Gabriel implorou por uma solução. E o velho, após muito hesitar, entregou-lhe um objeto. Um espelho antigo, oval, com moldura de ferro retorcido, negro como a noite sem estrelas. Este é o portal, o único meio de encarar quem você deve. O que tenho que fazer? Gabriel perguntou, a voz embargada. O espelho mostrará, mas cuidado, nem todos voltam a sair depois de entrar. Gabriel levou o objeto de volta à cobertura, onde a névoa parecia agora eterna e o céu, sempre nublado, negava qualquer sinal de sol. Preparou-se, acendeu velas, trancou portas e janelas, como se o isolamento pudesse oferecer alguma proteção. Colocou o espelho no centro da sala. O objeto parecia pulsar, respirar. Então, no momento que o relógio da parede marcou meia-noite, o vidro do espelho se encheu de fumaça preta, e uma mão ossuda, de dedos longos e garras pontiagudas, saiu de dentro dele. Gabriel, paralisado pelo terror, não conseguiu se mover quando a figura emergiu totalmente. Era ele, mas não era. Era uma versão corrompida, grotesca, seu corpo retorcido, os olhos queimando em brasas negras, o sorriso rasgando o rosto até as orelhas. O reflexo estendeu a mão. Gabriel sabia que deveria fugir, correr, gritar, mas seu corpo apenas aceitou, como se algo muito mais antigo que sua própria vontade já estivesse decidido. Ele segurou a mão da criatura e em um instante foi puxado para dentro do espelho. O objeto caiu no chão, rachando em mil pedaços. A cobertura ficou em silêncio absoluto. As velas apagaram-se sozinhas. Gabriel Monteiro desapareceu daquela realidade, mas seu canal, suas redes sociais, sua imagem permaneceram ativas, publicando novos vídeos diariamente, como se Gabriel estivesse mais vivo do que nunca. Vídeos nos quais, se você olhar com atenção, poderá ver refletido em seus olhos o vazio, o mesmo vazio que agora o assombra eternamente.
Ah, caros ouvintes, que ironia amarga é o desejo humano por fortuna. Tão cegos são os que acreditam que tudo tem um preço justo, que podem assinar contratos sem sequer ler as letras miúdas gravadas na sombra da própria alma. Gabriel Monteiro buscou o brilho dourado e encontrou o breu eterno. Agora seus olhos são faróis para quem ousa olhar. Mas cuidado, meus queridos, pois às vezes, ao encarar demais o abismo devolve o olhar. Quem será o próximo a aceitar um presente, sem perguntar o que será pedido em troca? E você, aceitaria uma fortuna inesperada, mesmo sem saber o preço que teria que pagar? Ou talvez já tenha aceito sem perceber e o prazo esteja mais próximo do que imagina. Conte para nós, viajante noturno. Deixe sua resposta nos comentários, mas cuidado com o que escreve. Alguns contratos começam exatamente assim.